Dois. Olá, pessoal. E aí, todo mundo bem? Então, olha só, mais uma live do 360 e hoje a gente conseguiu trazer o atarefado professor Paulo para falar de direito empresarial. Pessoal, direito empresarial está no grupo 2 da prova da ordem, 5 questões. E o professor Paulo, quem já conhece, quem já teve aula com ele, sabe do conhecimento. O cara esbanja conhecimento. Isso é um fato, né? Então, o professor já está trazendo para a tela aí para a gente, ó, direito empresarial aí no final, 5 questões do grupo B, 26% da prova, ou seja, ainda mostra que conhece tecnologia também, né? Tamo aí, Rogério. Só o professor Paulo, mestre em direito, doutorando agora aqui na Baixada Santista, e eu preciso compartilhar isso com nossos alunos, Paulão. Conversando com o Paulo, falei, Paulo, 360, a gente vem forte aí para a UAB, preparar os alunos. Pô, Rogério, eu me dediquei mais à academia, eu estou me dedicando ao doutorado, concurso público eu não fui muito para essa área. Eu falei, não, eu só passei em primeiro lugar em concurso municipal, passei em 14º em tribunal federal, sou fiscal tributário, ou seja, o cara tem um currículo invejável para qualquer concurseiro. Aí fala que só que se dedicou à academia, né, professor? Então, É, por favor. eu participei já de alguns concursos, né? Eu, pelas minhas contas, acho que eu fui aprovado em 5 concursos, né? Passei em primeiro lugar em um concurso municipal, passei em 15º colocado como fiscal tributário, como fiscal, né? Eu tive a quinta nota e fiquei em 15º porque eu era muito novo, eu perdi aí no critério de desempate, mas tive a quinta melhor nota do concurso. Passei para analista do TRE em 14º e passei também em 2 concursos para docente em uma universidade pública aí na área de empresarial e tributário. É o nosso professor prodígio. Então, hoje, e isso porque ele não se dedicou à área de concurso público, hein, pessoal? Imagina se ele tivesse se dedicado, então, né? Conhecimento muito grande. Pessoal, hoje a live Direito Empresarial, Falência e Recuperação de Empresa. 5 questões na prova da ordem, aula com nada mais, nada menos que o nosso professor Paulo Rufino. Então, fiquem aí que vai ser um show de munição para a gente se preparar para a prova da ordem. Professor, você está com a palavra. Obrigado, Rogério. É um prazer estar aqui com todos vocês. E vamos tentar abordar aqui. Eu selecionei 4 questões recentes do exame de ordem. Como você falou, elas estão aí no grupo B, que representa aí 26%, né, um pouco mais de 25% das questões da prova da ordem. É um grupo relevante, né? Então, 5 questões, elas são relevantes. A gente tem que se dedicar e é um conteúdo bem amplo e que ele demanda um pouco de conhecimento de outras áreas aí, como direito civil, por exemplo, que vai nos servir de apoio para o desenvolvimento da prova, né? Mas nós vamos ver que com um pouco de cuidado e conhecendo um pouco a estrutura da prova, a gente tem como se preparar. Eu basicamente selecionei aí 4 questões com 4 níveis, vamos dizer assim, de complexidade, em especial com relação ao tamanho da questão e com relação à quantidade de dispositivos legais que estão envolvidos na resolução da questão. E aí eu fiz meio de trás para frente e trouxe aí a mais complexa, a meu ver, aí como primeira questão. Uma questão é de falência e recuperação de empresa. Ela foi aplicada agora no 31º exame de ordem em 2020, tá? E a gente vai trabalhar ela um pouquinho, tá? Então, olha só, José da Silva, credor de sociedade empresária, consulta você, como advogado, para obter orientação quanto aos efeitos de uma provável convolução de recuperação judicial em falência. E aí, em relação à hipótese apresentada, analise as afirmativas a seguir e assinale a única correta, tá? No olhar do enunciado, a gente já tem que tentar identificar quais são os pontos que o examinador apresentou como dica para a gente poder identificar a parte do conteúdo que a gente está tratando, né? Então,
quando eu coloquei aqui já em primeiro lugar o título da área, que é falência e recuperação, mas eu vejo que uma das coisas mais importantes quando você está resolvendo uma questão da prova é identificar qual é o conteúdo dentro daquela matéria que você vai estar tratando. Para tentar selecionar dentro do seu conhecimento aí, quais são os dispositivos, mais ou menos aonde é que eu tenho que me preocupar. Então, eu identifiquei aqui, ele falou credor de sociedade empresária. A princípio, eu falar, será que é uma questão de direito societário? Mas vamos dar uma olhada aqui. Consulta você como advogado para obter orientação quanto aos efeitos de uma provável convolução de recuperação judicial em falência. Aí eu falo, ó, eu acho que não é societário, não, acho que é falência. E aí eu vou encontrar, então, agora as alternativas. Tá? Então, os créditos remanescentes da recuperação serão considerados habilitados quando definitivamente incluídos no quadro geral de credores, tendo prosseguimento as habilitações que tiverem em curso. O estudante que olhou isso aqui e que estudou bem direito falimentar, ele vai encontrar, vamos dizer assim, uma questão que a mim, pelo menos, sempre me causa aí uma certa preocupação, que aparentemente a resposta A está certa. Aparentemente ela está aqui no artigo 80, e realmente ela está no artigo 80 da Lei de Falências, que fala o seguinte, ó, considerar-se-ão habilitados os créditos remanescentes. Então, olha, créditos remanescentes serão considerados habilitados. O examinador aqui ele só inverteu a ordem das palavras. Quando definitivamente incluídos, ó, quando definitivamente incluídos no quadro geral de credores, tendo prosseguimento as habilitações que estejam em curso. É o texto da lei. Essa daqui não teve doutrina, não teve jurisprudência, não teve nada. Está no texto da lei. Estou na prova, na dúvida. Aí qual é o segredo? Olhar as outras. E aí Boa. vamos então para a alternativa B. As ações que devam ser propostas no juízo da falência estão sujeitas à distribuição por dependência, exceto a ação revocatória e a ação revisional de crédito admitido no quadro geral de credores. Já me localizei. Estou falando de recuperação e falência. Essa B está no artigo 78 e no artigo 134, ó. Os pedidos de falência estão sujeitos à distribuição obrigatória, respeitada a ordem de apresentação. As ações que devam ser propostas no juízo de falência estão sujeitas à distribuição por dependência, e a ação revocatória ocorrerá perante o juízo da falência e obedecerá o procedimento ordinário previsto na Lei 5.869 de 73, que no caso aqui ainda era o antigo Código de Processo Civil, né? Então, olha só, a B está falando que elas devem ser propostas no juízo da falência. Vamos lá, certinho. Estão sujeitas à distribuição obrigatória no juízo da falência, artigo 78. Exceto a ação revocatória e revisional admitido ao quadro geral de credores. Olha aqui, as ações que devam ser propostas no juízo da falência estão sujeitas à distribuição por dependência e ação revocatória perante o juízo da falência. Então, olha aqui onde está o erro. A alternativa B fala para a gente que é exceto a ação revocatória. Está errado. Achamos lá no artigo 134 que a B está errada. Então, por enquanto, a minha A está certa. A C. A C a gente vai encontrar ela no artigo 77. A decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas do devedor quanto aos créditos excluídos do efeito da recuperação judicial. Vamos lá no 77? A decretação determina o vencimento antecipado das dívidas do devedor e dos sócios ilimitada e solidariamente responsáveis, com abatimento proporcional dos juros, e converte os créditos em moeda estrangeira na moeda do país pelo câmbio do dia da decisão. A decretação
sugere o vencimento antecipado quanto aos créditos excluídos do efeito da recuperação judicial. A gente achou isso aqui escrito em algum lugar? E quanto aos créditos submetidos ao plano de recuperação, são estabelecidos os prazos neles estabelecidos e homologados pelo juiz. Olha aqui o que fala o nosso artigo 77. Com abatimento proporcional e converte todos os créditos em moeda. Então, aquela alternativa C, ela está indo contrário ao que está disposto aqui no artigo 77, tá? E a gente vai excluir a alternativa C. E aí vamos para a alternativa D. As ações intentadas pelo devedor durante a recuperação judicial serão encerradas, devendo ser intimado o administrador judicial da extinção dos feitos, sobre pena de nulidade do processo. Sair aqui da frente da nossa lousa, tá? O que fala o artigo 76? O juízo da falência indivisível, competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas reguladas nessa lei. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput, terão prosseguimento com o administrador judicial. Então, onde que está o erro lá da nossa alternativa D? Que ele fala que elas serão extintas, tá? Vamos sair aqui da frente de novo, tá? Então, realmente ficou a alternativa A. Olha só, professor Rogério, como esse tipo de questão é uma questão complexa de se resolver e principalmente de se identificar essas falhas. Por quê? Porque ela trata de muitos dispositivos legais, tá? É o tipo daquela questão que, quando eu faço, na dúvida, tem muita gente que prefere deixar as difíceis por último. Eu prefiro fazer primeiro. Você para, senta, olha a questão, analisa essa questão, calma, vê ponto por ponto. Ficou na dúvida, não chuta. Vai para as próximas. E depois volta. Porque as próximas a gente vai ver que, às vezes, na mesma prova, tem uma questão que o nível de complexidade de raciocínio é um pouquinho menor. Olha só a segunda questão que nós trouxemos aqui, ó, que fala sobre a teoria geral do direito empresarial, fala de estabelecimento. Aqui é um outro tipo de questão que é bem interessante, professor. Por quê? A gente vai ver que ela está em um dispositivo legal só, as alternativas são relativamente curtas, mas olha o tamanho do enunciado. Essa aqui é para cansar a leitura do candidato, é para você se perder no meio de tanta coisa. Show de bola. Vamos ver aqui o que é que o examinador está pedindo. Também no exame 31. As sociedades empresárias Y e J celebraram um contrato, tendo por objeto a alienação do estabelecimento da primeira. Estamos falando de trespasse, alienação de estabelecimento empresarial, situado em Antônio Dias, Minas Gerais. Já nesse primeiro ponto, eu tenho que lembrar, tem diferença entre estabelecimento, entre sociedade empresária, entre empresa. Empresa é a atividade, que está lá no artigo 966, organizada para produção e circulação de bens e serviços. Quando o examinador fala em empresa, ele está falando da atividade. Não é aquele conceito vulgar que a gente tem de empresa, tratando da pessoa jurídica. A pessoa jurídica ou é o empresário, pessoa jurídica, ou a sociedade empresária. O empresário titular da empresa, no artigo 966 do Código Civil, sociedade empresária titular da empresa, artigo 982 do Código Civil. Aqui eu estou falando do estabelecimento, que é o conjunto de bens que são organizados para o desenvolvimento da atividade econômica. E o titular, que é a sociedade empresária, é que vai alienar ou não esse conjunto de bens sem personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica é a sociedade empresária ou empresário, não o estabelecimento. Então, a sociedade, na data da assinatura do contrato, entre outros débitos contabilizados, constava uma nota promissória vencida há 3 meses no valor de R$25 mil. Tenho já outra informação. Esse débito estava contabilizado. E aí o aluno tem que lembrar, na alienação de estabelecimento empresarial, se eu estou falando de contabilidade,
de créditos anteriores ou futuros, pode ser que o examinador está querendo falar sobre responsabilização na sucessão do estabelecimento. E aí eu vou lembrar, puxa vida, se for crédito de natureza trabalhista ou tributária, independe o fato dele estar contabilizado ou não. Se for um crédito não trabalhista e não tributário, créditos de origem civil, eles têm que estar contabilizados. Vamos continuar lendo. O contrato não tem cláusula falando da existência de solidariedade entre as partes, tanto pelos débitos vencidos quanto pelos vincentes. Então, eu vou usar a regra que está prevista na lei. Sabendo-se que em 15/8, após a verbação da junta comercial competente, houve publicação do contrato de trespasse na imprensa oficial e tomando por base comparativa o dia 15/1 de 2020, ou seja, aí 1 ano e 2 meses depois, o alienante. Então, qual é o cenário? Empresa Y vendeu para a empresa J estabelecimento, tinha uma nota promissória que estava vencida. Qual é a alternativa ou qual é o questionamento aqui do examinador? Que o alienante vai responder pelo débito vencido com o adquirente por não terem decorrido 5 anos da publicação do contrato. Então, olha só, na alternativa ele bateu de novo na questão de publicação do contrato. Então, eu tenho que lembrar lá que dispositivo que eu estudei que falava que no trespasse tinha que ter publicação do contrato de alienação. AB. Não responderá pelo débito vencido com o adquirente em razão de não ter sido estipulada tal solidariedade no contrato. Tenho que lembrar, quando eu estudei, será que a solidariedade decorre só de contrato ou o Código Civil, né, já me situei, matéria, alienação de estabelecimento empresarial, Código Civil. O Código Civil, será que ele fala alguma coisa? Vamos ver aqui se tem mais alguma dica. Responderá pelo débito vencido com o adquirente, ou seja, o alienante responderá com o adquirente até a ocorrência da prescrição relativa à cobrança da nota promissória. Última alternativa. O alienante não responderá pelo débito vencido diante do decurso de mais de 1 ano da publicação do contrato na imprensa oficial. Ó, tem outra dica aqui, será? Ele está falando de prazo. Será que a lei, vamos tentar lembrar quando eu estava estudando, o Código Civil falava de limite de prazo? Então, quando eu alieno o estabelecimento empresarial, tinha limite? E aí vamos começar as exclusões e chegar no dispositivo legal correto, que é o artigo 1146. Então, olha só, a não tem na lei falando nada de 5 anos. Esses 5 anos é uma pegadinha. É para pegar aquela ideia de prescrição quinquenal que tem aí em vários dispositivos legais e te induzir a erro. Na alienação de estabelecimento não existe prazo de 5 anos para solidariedade. Não responderá pelo débito por não ter cláusula contratual. Não tem no contrato, mas a gente vai ver que tem uma previsão na lei. E aí, entre a C e a D, eu vou ter que saber se eu vou usar a prescrição da nota ou se esse negócio aqui de 1 ano ele tem alguma pertinência. E aí eu vou lembrar do artigo 1146, que fala o seguinte, ó. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência. Então, se essa nota estava vencida, ele era um débito anterior. Condição, desde que regularmente contabilizados. Lembra o que eu comentei lá atrás? O examinador, na pergunta, colocou, estava contabilizado. Me remete ao 1146. E o devedor primitivo continua solidário pelo prazo de 1 ano, a partir, quanto aos créditos vencidos da publicação e quanto aos outros da data do vencimento. Então, esse crédito, ele estava contabilizado e ele estava vencido. O que é que eu vou usar? Eu vou usar o disposto no artigo 1146. E por que a alternativa D está correta? Olha só o que ele usou
na construção do texto, professor Rogério. Não responderá o adquirente. Por quê? Porque passou mais de um ano da publicação na imprensa oficial. Então, o crédito ele tinha mais de um ano. Logo, ele não responde. Artigo 1146. Olha só estava em um dispositivo legal. Qual foi a dificuldade nessa alternativa? Que a construção do texto ela ficou invertida para levar a nossa leitura também a erro. Eles jogaram lá um distrator na alternativa A, que é a questão dos 5 anos. Sabe aquela coisa, na dúvida joga 5 anos, que é o prazo de prescrição que eu já li num monte de lugar e deve ser 5 anos também? Então, é uma questão bem interessante que a gente tem que se atentar, que está aí no artigo 1146 do Código Civil, tá? Não é difícil. É só a gente lembrar que quando é que o adquirente vai responder? Pelos créditos vencidos até um ano da publicação e dos créditos não vencidos, um ano da data do vencimento. Tá? Uma terceira questão agora. Vamos sair um pouco aí do estabelecimento e vamos falar do direito societário. Tá? Essa questão também foi no exame unificado 31. E aqui nós vamos falar de sociedade limitada. Tá? No contrato da sociedade empresária Arealva Calçados Finos Limitada, não consta cláusula de regência supletiva pelas disposições de outro tipo societário. Olha só, professor Rogério, o examinador já colocou um palavrãozinho aqui, regência supletiva. Só que esse palavrão é que vai me levar para a resposta. Ele já deu a dica. Estou falando de direito societário e eu vou perguntar alguma coisa sobre regência supletiva. E aí eu vou lembrar, o que é regência supletiva? É quando o Código Civil prevê, lá a gente já vai ver qual é o dispositivo legal, que na omissão do Código Civil com relação a algumas questões relacionadas ao direito societário, eu posso ou não usar a lei de sociedades anônimas. Qual é a regra do direito societário? Tem um capítulo específico dos tipos societários. O que não estiver previsto, eu uso as regras da sociedade simples, exceto se eu tiver regência supletiva, que aí eu uso as regras do direito das sociedades anônimas. Tá? Lembrei disso, me situei. O examinador vai querer saber alguma coisa de regência supletiva. Então, qual que é a pegadinha? Ele não vai colocar, é quase certo, ele não vai colocar alguma coisa aqui que está no Código Civil no dispositivo de sociedade limitada. Ele vai colocar alguma coisa de regência supletiva, ou da sociedade simples, ou da sociedade anônima. Como ele já falou que não tem cláusula de regência supletiva, eu vou ter que lembrar dos dispositivos da sociedade simples que se aplicam a todas as demais sociedades. Vamos continuar lendo. Ademais, tanto o contrato social quanto nas disposições legais relativas ao tipo adotado pela sociedade, não há norma regulando a sucessão por morte do sócio. Ele me citou mais ainda. Eu vou falar de morte do sócio. Situação narrada, assinale a alternativa correta. Haverá resolução da sociedade em relação ao sócio em caso de morte. Haverá transmissão causa-mortes da cota social. Caberá aos sócios remanescentes regular a substituição do sócio falecido, ou os sócios serão obrigados a incluir no contrato cláusula dispondo sobre a sucessão por morte do sócio. Aqui eu tenho dois dispositivos que um eu já achei, que é o artigo 1053, que fala da regência supletiva. Se eu não tenho nada previsto no contrato, normas da sociedade simples. E o que eu estudei lá que fala sobre a sociedade simples no tocante à morte do sócio? Que ela liquidar-se-á a cota do sócio falecido, salvo se o contrato dispuser diferentemente. Melzinho na chupeta, Rogério.
já está falando aqui, ó, o contrato não trata sobre sucessão em caso de morte. E ele já afirmou, a lei também não trata. Então, olha só, o examinador foi legal com a gente, porque ele já avisou que a lei de limitadas não trata. E aí, isso aqui, o candidato não precisa ficar preocupado, porque se o examinador afirmou que não trata, não existe pegadinha. Ele não vai fazer uma afirmação que seja falsa. Isso gera nulidade da questão. Ele afirmou, está afirmado. Então, eu só vou ter que me lembrar. Quais são as exceções? Se o contrato dispuser diferentemente, ele já falou lá que não dispõe. Se os sócios optarem pela dissolução da sociedade, ele não falou nada. Se por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido. Também não falou nada aqui. Aqui, olha a alternativa C. Caberá aos sócios remanescentes regular a substituição do sócio falecido. Não é isso que fala o artigo 128. O artigo 128 fala que os sócios remanescentes podem optar pela dissolução da sociedade. Eles não podem optar pela substituição do sócio falecido. E os sócios serão obrigados a incluir cláusula dispondo sobre a sucessão por morte. Isso aqui não tem lugar nenhum. Essa D é a mais errada possível. Tá? Então, a alternativa correta é a alternativa A. Haverá resolução da sociedade em relação aos sócios em caso de morte. Esse tipo de questão, o que eu tenho que tomar cuidado? Com esse jogo de palavras que o examinador faz. Então, ele usou a expressão sócios remanescentes para, às vezes, um candidato aí à aprovação da OAB, ou até no concurso público, lembrar que lê o sócio remanescente, falar, eu li, falava lá de sócio remanescente, deve ser essa. Só que aí o que fala de sócio remanescente não é regular a substituição. O que fala do sócio remanescente é optar pela dissolução. É outra coisa. Tá? E aí a alternativa A casa exatamente com o caput do artigo 1028, que é, no caso de morte do sócio, liquidar-se-á a sua cota. Haverá resolução da sociedade em relação ao sócio. Liquidar a sociedade em relação à cota é a mesma coisa de resolver a sociedade em relação ao sócio, ou seja, ele será excluído da sociedade. Tá? Por quê? Olha só, professor Rogério, para a gente complementar e ir para a última questão que eu separei. Por que que a sociedade, se não tem previsão contrária, eu tenho que resolvê-la em relação ao sócio falecido ao invés de incorporar os herdeiros? Aí a gente está lá na teoria lá do direito societário. As sociedades contratuais são sociedades de pessoa. Eu, sendo sócio do professor Rogério, eu confio na habilidade profissional e eu acredito na parceria e na idoneidade do professor Rogério. E isso não se transfere para os seus herdeiros. Quando eu tenho uma sociedade de capitais, que é a sociedade anônima, a sociedade comandita por ações, o nosso vínculo não é mais pessoal, ele é institucional. Eu estou dentro de uma instituição e eu estou investindo capital nessa instituição, independente de quem são os sócios. Então, quando eu uso a regência supletiva de uma sociedade contratual para uma sociedade institucional, eu estou dizendo que o que me importa é o capital investido. Eu quero que, com relação ao dispositivo morte, que o herdeiro que tem o patrimônio do seu pai, da sua mãe, ou enfim, né, do seu ascendente, na sociedade, se ele quiser manter o capital, para mim o que interessa é o capital. Quando eu não ponho essa regência supletiva, eu deixo intrinsecamente previsto que me interessa a condição pessoal dos sócios e que eu não tenho interesse automaticamente de aceitar os herdeiros simplesmente sem uma nova pactuação e admiti-los talvez através de um acordo com eles, mas não é uma questão automática. Tá? Então, aquela teoria lá da sociedade de pessoas e de sociedade de capital me ajuda a concluir aqui. Se é sociedade de pessoas, o que vale é a condição pessoal das pessoas. Se é de capital, o que me interessa é se ela investiu capital ou não. Tá? E a última questão que eu selecionei para a gente aqui, relacionado a títulos de crédito. André de Barros foi desapossado de nota promissória.
Ó, outro palavrão aqui. O candidato tem que tomar cuidado quando tem esses palavrões, que normalmente eles são indicativos do que é que o examinador quer e de qual é a posição dessa questão dentro do conteúdo que a gente estudou. E é recente, ó, uma questão do exame 29, que foi aplicado em 2019. Com vencimento à vista, posso deletar tudo que eu estudei para essa questão sobre os vencimentos a termo de vista, a termo de data, pós-datado, porque a nota promissória aqui foi à vista. No valor de 34 mil, pagável em Lagoa Vermelha. Pode ser que esse Lagoa Vermelha indique alguma coisa, pode ser que a questão diga respeito ao local de pagamento. Né? É um sinal. Que foi endossado em branco, então pode ser que a questão fale de endosso, pela sociedade empresária Arvorezinha Materiais de Limpeza. Em relação aos direitos cambiários decorrentes da nota promissória, assinale a alternativa correta. Quais são as palavras que me indicam aqui alguma coisa? André desapossado, nota promissória, então nos títulos de crédito estou falando de nota promissória, o local de pagamento e o endosso em branco. Tá? A sociedade empresária endossante ficará desonerada se o título não for restituído a André Barros no prazo de 30 dias da data do desapossamento. Aqui, ó. Ele quer me remeter aos dispositivos de desapossamento. André Barros poderá obter a anulação do título desapossado em um novo título em juízo, bem como impedir que seu valor seja pago a outrem. Ele quer saber de desapossamento. Na A e na B. Na C, a sociedade empresária endossante, e ele já falou de endosso agora, poderá opor ao portador atual exceção fundada em direito pessoal ou em nulidade de sua obrigação. Era só pegadinha, ele continua querendo saber do fato de ter perdido a posse. Ele falou aqui de opor exceção fundada em direito pessoal, ele está falando da questão da posse. E o subscritor da nota promissória ficará desonerado perante o portador atual se provar que o título foi desapossado de André Barros involuntariamente. Professor Rogério, se eu tinha alguma dúvida, não tem mais. Ele quer saber sobre desapossamento da nota promissória. E o que é desapossamento? Desapossamento é a perda ou extravio do título. A alternativa correta, a gente vai ver que está no artigo 909, alternativa B. Ele pode solicitar a anulação do título em um novo título em juízo, bem como impedir que seu valor seja pago a outrem. Artigo 909. O proprietário que perder ou extraviar ou for injustamente desapossado dele, poderá obter um novo título em juízo, bem como impedir que sejam pagos a outrem capital e rendimentos. A única alternativa que se enquadra no artigo 909 é a alternativa B. Tá? O pagamento antes da ciência exonera o devedor, salvo se provar que ele tinha conhecimento do fato. Tá? Então, a alternativa correta é a alternativa B. É uma questão que, com relação à identificação do dispositivo legal, não é muito difícil. Essa aqui, qual que é a dificuldade? Eu tenho que tentar identificar qual é aquela que se enquadra dentro do que eu estudei, porque as outras todas elas contêm distratores. O que é o distrator? São textos aleatórios muito bem elaborados para tentar nos levar a crer que esse texto está correto. E eles não estão baseados ou contrariados nada. Os outros não estão previstos em lugar nenhum. O único que tem previsão correta e que se encaixa exatamente no disposto no artigo 909 do Código Civil é a alternativa B. Tá? E aqui, professor Rogério, a gente encerra esse pequeno apanhado aí de 4 questões da prova de direito empresarial, né? Espero que a gente tenha conseguido abranger um pouco esses dispositivos e, se quiser, a gente pode bater mais um papinho aí sobre o direito empresarial aí na OAB. Agradecer pela explanação, Paulo. Como sempre, né? Quem foi teu aluno sabe que a didática que você usa é essa mesmo, bastante clareza, sem fugir dos pontos, né? Pontos importantes.
pegou questões aí que foram cobradas recentemente na prova de exame de ordem, mostrando a tendência do exame, resolvendo alternativa ali por alternativa. Eu só tenho a agradecer a presença aqui no 360. Ela ficou ainda mais brilhantosa, vamos falar, com a sua aula aqui de empresarial. Fez empresarial ser uma matéria fácil, aparentemente até eu passaria nesse exame agora com essa aula aqui sobre empresarial. Então, parabéns pela clareza, trouxe os artigos, trouxe a fundamentação legal, não se esquivou de analisar as questões recentes, questões complexas. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado como sempre, né, eu já esperava, a boa aula. Muito obrigado, professor Rogério. É sempre uma alegria, uma satisfação poder colaborar. É uma grande responsabilidade, né? Estar aqui diante dos nossos alunos, do pessoal aí da internet, perante você, um grande concurseiro e profissional da área do direito aí. E com certeza a gente vai desenvolver ainda muita coisa bacana nesse projeto aí da OAB 360, da 360 Concursos, e poder compartilhar esse conhecimento e auxiliar o pessoal na aprovação do exame de ordem, de concursos públicos. E o pessoal vai ver que não tem segredo. É necessário um método, um bom direcionamento. Os professores têm um papel-chave na condução aí do que estudar, como estudar, né? E sempre manter a calma e acreditar no potencial de cada um, que isso é o mais importante para que a gente tenha sucesso na vida de uma maneira geral, né, professor Rogério? Muito obrigado e é sempre uma satisfação estar com vocês. Eu que agradeço a presença dos nossos alunos e amigos, e o 360, mais uma vez, foi um sucesso. Muito obrigado, professor. Muito obrigado.